Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Ciências do Ensino Fundamental. Eu sou o professor PH e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os biomas brasileiros. Bioma é uma região que possui áreas delimitadas com vegetação e climas semelhantes, onde plantas e animais apresentam características particulares para sobreviver e se reproduzir nesse ambiente. O Brasil possui 6 biomas oficiais: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, também conhecido como Campos Sulinos. Nessa aula, iremos conhecer 3 desses biomas: a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. Na próxima aula, veremos os demais. O bioma Amazônia abrange quase 50% do território brasileiro, sendo a maior floresta tropical do mundo. Esse bioma está localizado nos estados da região norte do Brasil e estende-se por mais 7 países da América do Sul. É o bioma com maior biodiversidade do planeta, possuindo 25% de todas as espécies de seres vivos da Terra. O seu clima é quente e úmido, com muitas chuvas em determinadas épocas do ano, provocando as cheias de rios e alagamentos em partes dessa floresta. A vegetação da Amazônia possui grande diversidade de espécies nativas, como por exemplo a Vitória régia, uma planta aquática que pode ter folhas flutuantes com 2 metros de diâmetro. Também existem as plantas medicinais, como por exemplo a andiroba, utilizada no tratamento de doenças e picadas de insetos. Outras plantas são usadas como alimento, como por exemplo a mandioca, a castanha do Pará, o guaraná, o cupuaçu e o açaí, que é um fruto extraído de uma espécie de palmeira. Há também plantas com interesse comercial, como por exemplo a seringueira, de onde se extrai o látex para a fabricação de borracha. Regiões próximas de rios apresentam a mata de igapó, que é uma vegetação composta de árvores de porte médio e adaptadas a terrenos alagados, que ficam parcialmente inundados nos períodos de cheia dos rios. Uma grande preocupação da Amazônia consiste na extração irregular da madeira, gerando intensa exploração e devastação desse bioma. Lá existem algumas organizações indígenas e de nativos que se mobilizam para diminuir e proteger a derrubada de árvores, como por exemplo a sumaúma, conhecida popularmente como a gigante da Amazônia, podendo atingir até 50 metros de altura. Vamos falar agora de alguns animais da Amazônia. Temos o peixe-boi da Amazônia, um mamífero que mede mais de 2 metros de comprimento. O pirarucu, um peixe de quase 3 metros de comprimento. O jacaré-açu, que é a maior espécie de jacaré, podendo atingir até 6 metros de comprimento. A tartaruga da Amazônia, com a carapaça de quase 1 metro de comprimento. O boto cor-de-rosa, que mede até 2,5 metros de comprimento. E o irapuru, um pássaro difícil de ser avistado, com um canto muito bonito. É importante salientar que muitas espécies de animais nativos da Amazônia estão em processo de extinção, devido à caça ilegal e destruição de seus ambientes naturais. O bioma cerrado cobre 22% do território nacional, sendo o segundo maior bioma do Brasil. Ele ocorre principalmente nos estados da região centro-oeste, mas também pode fazer parte da paisagem nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí. O clima é quente, possuindo 2 tipos de vegetação: os campos rupestres, onde predomina a vegetação rasteira e menos densa, e o cerradão, com predomínio de árvores, com mata um pouco mais fechada. Essa vegetação do cerrado possui plantas adaptadas ao período seco e de poucas chuvas. É nessa época que surgem as queimadas naturais, provocadas pelo forte calor do sol ou por descargas elétricas de raios. Por isso, as árvores possuem troncos retorcidos, casca espessa e folhas mais grossas. Isso também para diminuir a perda de água por transpiração. Porém, as queimadas têm a sua importância. Elas atuam na reciclagem de nutrientes no solo e ajudam na germinação de algumas sementes, que só brotam após serem queimadas pelo fogo. Existem 2 espécies de plantas bem comuns nesse bioma: o capim-flecha e a alobeira.
A lobeira é uma planta que tem esse nome porque produz frutos que servem de alimento para o lobo-guará, animal típico dessas regiões. Existem muitas espécies de animais no bioma cerrado. Os mais nativos são o lobo-guará, a ema e o tamanduá-bandeira. Esses animais, infelizmente, estão ameaçados de extinção devido à destruição de seus ambientes naturais pela instalação de grandes fazendas agrícolas e de criação de gado. O bioma caatinga ocorre principalmente nos estados da região Nordeste e também no norte do estado de Minas Gerais. Esse bioma ocupa 11% do território nacional, possuindo clima irregular, de estação chuvosa curta e com estação seca que pode durar até 9 meses. Esse clima irregular alterna bastante a paisagem da caatinga, que pode se apresentar como uma vegetação sem folhas e esbranquiçadas durante o período de seca ou totalmente verde quando chega o período chuvoso. A palavra caatinga, da língua indígena, significa mata branca. Isso devido ao aspecto predominante da vegetação possuir galhos esbranquiçados no período de seca. A vegetação da caatinga possui espécies nativas com adaptações à escassez de água. Elas podem perder as folhas durante a estação seca ou as suas folhas são modificadas em espinhos, isso para diminuir a perda de água por transpiração. Outras espécies podem possuir raízes mais profundas. As plantas mais comuns são os cactos, como por exemplo o xique-xique e o mandacaru, mas também há outras espécies conhecidas, como por exemplo a carnaúba, a jurema, o angico, o juazeiro, dentre outras. Infelizmente, esse bioma também sofre com a devastação de suas florestas, o que provoca a extinção de plantas e animais. A fauna da caatinga é muito rica, possuindo inúmeras espécies de mamíferos, aves, répteis e insetos. O gavião carcará, o tatu-peba e o veado catingueiro são exemplos de animais comuns desse bioma. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto e até a nossa próxima aula.